Fala pessoal de Cultura Geeks! Se prepara porque o capítulo 1177 de One Piece simplesmente entregou tudo. A gente teve revelações insanas, poderes novos, teorias gigantes sobre o Chopper e, principalmente, o começo do que pode ser a batalha final contra Imu. E sério, esse capítulo aqui não é só mais um. Ele é aquele tipo de capítulo que muda o rumo da história. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar fundo, porque tem muita coisa pra gente analisar. O capítulo já começa com uma capa bem interessante, mostrando a Robin cercada por animais enquanto planta flores. E pode parecer só algo bonito, mas Oda nunca faz nada por acaso. Existe um trocadilho em japonês envolvendo Hana, que significa flor, e o número 87, e isso conecta diretamente com o capítulo 87, onde o Usopp teve um dos seus primeiros grandes momentos de coragem. Ou seja, desde a capa, o Oda já estava dando um aviso. Esse capítulo tem tudo a ver com coragem, e isso vai fazer muito sentido mais pra frente. Agora indo direto para a ação em Elbaf. A situação está completamente caótica. Os gigantes estão sendo controlados pelo poder do tal Dome Reverse, e isso transforma eles basicamente em armas vivas. Enquanto isso, a batalha continua ficando cada vez mais brutal. Os gigantes controlados continuam atacando sem parar, e aí vem um momento pesado. O Dory tenta defender um ataque e acaba quebrando o escudo e ferindo o próprio braço. Isso mostra o nível do poder envolvido. Não é uma luta comum. É destruição total. E nesse momento, o Zoro entra em ação. E meu amigo, que momento! Zoro usa uma nova técnica, Santuryu Akaone Ômega. O nome já entrega tudo, Ogro Vermelho Furioso. E a execução é absurda. Ele simplesmente atravessa o gigante inimigo com uma brutalidade gigantesca. Isso aqui não foi só um ataque, foi uma demonstração de evolução. Zoro está num nível completamente diferente agora. Mas se você acha que isso foi o auge do capítulo, calma, porque agora vem o que pode ser a maior revelação de todas, o Chopper. A gente vê o Brogy em conflito total. Ele se recusa a atacar seus próprios amigos, mesmo sabendo que eles estão sendo controlados. Ele ainda vê eles como irmãos e chama eles de demônios, não por quem eles são, mas por quem estão sendo forçados a se tornar. E é aí que o Chopper entra. Ele ativa o Monster Point e dá um tapa em um dos gigantes. E aí você pensa, beleza, ataque físico. Mas não, o ataque não causa dano físico significante. O que acontece é muito mais absurdo. Uma energia é liberada, e essa energia simplesmente reverte o efeito do Dome Reverse. O gigante volta ao normal. Cara, isso muda tudo. Porque isso prova que o Chopper não é só um lutador, ele é literalmente uma cura viva. E aí começa uma teoria absurda, e que faz muito sentido. E se a Hito Hito no Mi do Chopper não for uma Zoan comum? E se for uma Zoan mítica focada em cura? Isso conecta diretamente com Germ Island, com a lenda do cogumelo milagroso, e principalmente com o fato do Barba Negra ter interesse naquela ilha. Porque pensa comigo, se existe uma fruta capaz de curar qualquer coisa, ela é basicamente uma das coisas mais valiosas do mundo. E isso colocaria o Chopper num nível completamente diferente dentro da história. Não só como médico, mas como peça-chave no fim de One Piece. E enquanto tudo isso acontece, a gente tem outro momento insano, a derrota de um dos Cavaleiros de Deus. Sanji, Frank e Jinbe simplesmente humilham o inimigo. Eles desmembram o cara completamente, cabeça, corpo, pernas, tudo separado. E isso não é só violência, é estratégia, porque eles sabem que esses inimigos têm regeneração, então eles impedem isso da forma mais brutal possível. E o Sanji ainda solta, peixe pequeno. Isso aqui mostra o nível de confiança deles. Eles não estão mais enfrentando inimigos como antes, eles estão dominando. Mas aí vem um momento que muda o capítulo inteiro. Luffy. Ele chega montado no Louki. Sim, o gigante Louki. E isso já é surreal por si só. Mas aí vem a Nami e começa a brigar com os dois, porque eles literalmente causaram um incêndio na floresta. E isso traz aquele alívio cômico clássico, mas dura pouco, porque o Louki ataca o Luffy com relâmpagos.
e simplesmente não funciona, por causa da forma Nika. Isso aqui é simbólico, mostra que o Luffy já está além de certos tipos de ataque, e então a gente chega no momento mais pesado do capítulo. O Usopp, ele aparece ferido depois de enfrentar o Imu, e mesmo assim ele encara o inimigo e o chama de covarde por usar paralisia, por usar reféns. Isso aqui é a essência do Usopp. Medo, ele tem, mas coragem, ele tem mais ainda. E aí acontece algo absurdo. O Imu simplesmente se teleporta, aparece na frente dele, sem aviso possível, e então uma explosão paralisante que atinge Usopp e Brook e deixa os dois gravemente feridos. Nesse momento, Luffy chega e vê tudo, e a reação dele é diferente. Não é só raiva, é fúria, daquelas que a gente raramente vê. E isso prepara o terreno para o momento final do capítulo. Imu olha diretamente para o Luffy e fala algo que muda tudo. Ele chama o Luffy de Nika, diretamente, sem indireta, sem metáfora. Ele reconhece. E mais do que isso, ele diz que a batalha entre eles vai dividir o mundo. Isso aqui não é uma luta, é o começo do fim. A guerra final começou. E agora a pergunta que fica é: o que vai acontecer daqui para frente? O Chopper vai assumir esse papel de cura do mundo? O Luffy vai finalmente enfrentar Imu de igual para igual? Porque se esse capítulo já foi nesse nível, imagina o que vem agora. Se você curtiu essa análise completa, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Chopper tem uma Zoan mítica? Porque uma coisa é certa, One Piece entrou na sua fase mais insana. E a gente vai acompanhar tudo juntos aqui no canal. Até o próximo vídeo!